Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa semana de Destrave na Libras. A hora é agora. Você me conhece? Então vou me apresentar. Meu nome é Lívia e esse é o meu sinal nome. Sou professora e também tradutora e intérprete de Libras. Já tenho alguns anos, já vai fazer mais de 24 anos que eu atuo na área. Primeiramente, eu vou explicar um pouquinho da minha história. Eu sou CODA, que é uma sigla americana que significa Children of Deaf Adults, que em português é filhos ouvintes de pais surdos. Então, na minha família, das ambas partes dos meus pais, eu tenho tios e tias surdas. Então, desde criança eu tenho contato com a Libras, desde que eu nasci, de forma natural, sendo a Libras minha L1, minha primeira língua. Então, eu cresci, fiz os meus estudos na faculdade e cursei, primeiramente, Biologia, licenciatura, e também Letras Libras, que sou completamente apaixonada pelo curso de Letras Libras. Amo ensinar, mas também amo interpretar. Então, eu tenho essas duas áreas para compartilhar com você, ok? Então, vamos aprender? Vamos treinar juntos um pouquinho da Libras? Então, vamos lá. Então, nessa semana de Destrave na Libras, vale lembrar que vai acontecer do dia 24 ao dia 31 do mês de maio. Então, aproveita, coloca na sua agenda aí as datas, os horários, para que você não perca nenhuma aula dessas 4. São temas importantes da área da Libras para as pessoas que querem aprender de verdade, que tem aquele sentimento de aprender de uma forma descomplicada, leve, tanto que é bom, né? Nós vamos aprender assim a Libras. Vamos juntos? Então vamos lá. Então eu vou começar agora ensinando para vocês alguns sinais que eu utilizei agora há pouco no meu discurso. Às vezes você pode não ter entendido, então eu vou ensinar para que você entenda devagar. Esse sinal, por exemplo, é o sinal de coda. Configuração em C, subindo. Sinal de mãe, que é um sinal composto de mulher mais a bênção. Nós temos também o sinal de pai, que é o homem mais a bênção, que também é um sinal composto, certo? E o sinal também de família, que pode ser feito com essas duas configurações de mão, ou essa também. O sinal de surdo, que é a configuração em D. Isso mesmo. Viu? Ó, já aprendemos mais de 5 sinais. Calma, você vai aprender devagar e vai aumentando o seu vocabulário, treinando a tua fluência, ok? Então, bora começar a aprender? Estudar Libras? Então, vamos. Então, nossa primeira aula vai ser conhecendo a Libras. É importante a gente saber que a Libras, ela possui um sistema, uma estrutura linguística, e que ela é de modalidade espacial visual. E que é uma língua completa, como outra qualquer língua oral. A língua de sinais também tem as suas características. É uma língua natural, que pode ser sinalizada dessas duas formas na Libras. Própria de um povo surdo, da comunidade surda. E cada país possui a sua própria língua de sinais.
E com essa informação você já desmistifica e clarifica de que a Libras não é universal. A Libras também tem uma influência histórica, de acordo com os estudos, com a língua francesa de sinais. Assim como qualquer outra língua oral, também tem essa influência. Então, a Libras e as línguas orais têm a mesma característica como língua. Possui também regionalismos, variação linguística, de acordo com cada região do Brasil. E isso faz parte da língua. Isso é uma característica própria. Então, você vai conseguir se comunicar assim que você for estudando e tendo os ensinamentos. Por exemplo, são sinais que seguem os parâmetros como configuração de mão, movimento, o ponto de articulação, e assim você vai conseguir se comunicar em Libras. Você conhece os parâmetros? Como eles são usados, né? Através dele você consegue se comunicar. Por exemplo, a configuração de mão. Nós temos, por exemplo, a datilologia, que a gente usa o alfabeto manual. A configuração de mão é o formato que a sua mão faz. Nós temos várias configurações. Você pode usar a mão direita ou a mão esquerda, sua mão dominante. Às vezes, os sinais é feito com as duas mãos, como esse sinal. Nós também usamos algumas letras na configuração de mão. Pode ter letra, pode não ter letra, no momento que você está se comunicando. Também tem a questão do ponto de articulação, quando você vai sinalizar. Como eu havia dito, a respeito do ponto de articulação, que é o local que eu realizo o sinal, que pode ser na testa, por exemplo, o sinal de aprender na testa. Então, é o local que eu faço o sinal. Então, você vai treinando e vai entendendo esse processo. Em relação ao movimento, às vezes o sinal tem movimento, às vezes ele não tem. Depende do sinal que você irá utilizar. Como, por exemplo, cadeira, em que eu uso a configuração 5. Sentar, que é o verbo. Tem essa diferença. Tem movimento, não tem movimento. Vai depender. Também é importante na Libras as expressões não manuais, para você entender com clareza o que está sendo falado. É como se fosse a entonação da sua voz, que ela vai ser transmitida pelas suas expressões. Por exemplo, sinal de feliz. Eu não posso fazer com uma cara de chateada, de triste. E se eu fizer também o triste, com uma expressão de alegre, então precisa ter atenção com as expressões, com o que você quer dizer. Então, os sinais, eles seguem regras também linguísticas. Tem também a questão da direção da palma, a orientação da sua palma. Se você faz o verbo ir e vir, ele vai para frente e volta. Na frase, por exemplo, eu vou trabalhar. Eu voltei para casa. Então, você precisa estar atento às direções do seu discurso na Libras. A gente também tem um exemplo que eu já tinha mostrado, que é o verbo aprender, que é a configuração C e S. São essas duas letras para formar um sinal. Temos o verbo também saber, por exemplo. Eu posso fazer dessa forma, ou dessa forma. Uma variação. Mas eu sei que o local é a fronte.
que pode ser no nariz, na boca, na bochecha e vários outros lugares, no peito, no braço, no antebraço, que a Libras nos permite, até o tronco. Então depende da informação, da conversação, do contexto do teu diálogo, do teu discurso. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre a introdução para você entender em relação aos sinais da Libras. Mas calma, na próxima aula nós vamos nos aprofundar a mais detalhes para você entender com mais clareza a respeito das configurações de mão e os parâmetros na Libras. É importante você entender também, nesse início de comunicação, de conversação na Libras, que como qualquer outra língua oral, é necessário que você conheça principalmente as estruturas, as frases, a questão da gramática também é importante você conhecer. Não adianta você só aprender os sinais isolados, só ter vocabulário. Você precisa ter a contextualização. Por exemplo, vamos aprender agora o alfabeto? Você pode treinar o seu nome, por exemplo. Agora eu vou fazer meu nome, mas você faz o seu. O meu, muito fácil, né? Agora eu quero que você faça o seu nome. Deixa eu ver. Tô esperando. Faz aí. Muito bem. Ótimo. Ó, não esquece que o alfabeto, ele não é Libras. Ele é um empréstimo linguístico da língua portuguesa. Mas, por exemplo, se o seu nome for Maria, ó, viu? Acabei de digitar o nome Maria. Então, você treina. Por exemplo, Cleovaldo. João. Você pode digitar qualquer nome se você souber o alfabeto. Então, você treina. Vamos treinar, então? Olha lá, eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Você pode usar esse dedo indicador como um apoio, tá? Não é obrigatório. Eu gosto de usar para apoiar. Então, vamos treinar o alfabeto comigo? C cedilha, D, E, F, G, H, K, P. Lembrando que essas duas letras têm a mesma configuração. K, H, P. As três. I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Lembrando que o G é para cima, o Q é para baixo. R, S. Olha só, o A e o S são muito semelhantes. A diferença, você tem que tomar cuidado, é com o polegar. O A é fechado e o S é na frente. E o T e o F, ó. A diferença é que o F, o polegar é para fora, e o T, o polegar é para dentro. U, V, W, Y, X e Z. Treina bastante, tá bom? Treina o seu nome. E uma dica para você que está começando, é a questão da datilologia, se você tem dificuldade. Eu sempre ensino para os meus alunos no curso, Libras com Propósito, nós professores, nós ensinamos a questão do uso do espelho. Se você estiver na rua, na sua casa, comece a observar as palavras, o que você tem na sua casa, por exemplo. Proibido, você vê uma placa, fumar. Aí você faz a datilologia, treina tudo que você puder. E é importante também, se você puder, usar o espelho para você treinar os nomes da sua família, dos seus familiares, seus amigos. E aí você vai pegando mais velocidade na datilologia. E também para você entender uma outra pessoa, é importante você ver bastantes vídeos também. Então aproveita essas dicas e também, ó, uma novidade quente aqui. Nós vamos ter um curso focado na datilologia,
em Libras, que você vai poder também se inscrever para você praticar focado especificamente sobre nomes de pessoas, autores e vários outros recursos e técnicas na área da datilologia para melhorar a sua fluência, ok? Eu espero você lá também. Então, a Libras ela é reconhecida pela Lei 10.436. Foi no dia 24 de abril do ano de 2002. Nós temos também o Decreto 5626 do ano de 2005, que explica a respeito das áreas do direito ao surdo, de ter acesso a Libras. Lá você vai poder conhecer detalhadamente. Então, na Libras, nós usamos a datilologia ou a soletração manual da Libras. Ela é importante porque, às vezes, tem palavras em português que você não sabe o sinal que você tem esquecido, você usa ela como um recurso. Então, ela te auxilia ali na hora da comunicação com o surdo ou na hora que você estiver atuando na área da Libras, tá bom? Um outro exemplo que nós podemos treinar também a questão da datilologia como endereço ou e-mail, né? Por exemplo, eu vou falar o meu aqui, ó, livia.libras@ufam.com.br. Ou você pode fazer o arroba também do Instagram. Então, por exemplo, o meu é Livia Libras 1, entendeu? Então, você pode usar a datilologia também e os números. Se você quiser falar o endereço, aí você vai falar Rua 225, lote 5. Então, você usa também a datilologia. Nós também não podemos esquecer das saudações, dos cumprimentos, que é a iniciação da sua conversação quando você encontrar um surdo. Então, vou mostrar aqui alguns exemplos. Vamos aprender juntos? Então, bora lá. Oi! Olá! Tudo bem? Meu nome, configuração de letra U. Você pode fazer para você ou virado para frente. Então, meu nome é Lívia. E o seu? E o seu nome? Então, eu já faço uma pergunta. Meu sinal, nome é este. E o seu sinal? Olá, tudo bem? Prazer conhecer você. Para mim também. Posso te ajudar? Você precisa de ajuda? Qual o seu WhatsApp? Viu? Então, são sinais que você vai estar aprendendo, ó. Instagram, WhatsApp, e-mail, número do telefone você pode usar também, e vários outros que você vai aprendendo num bate-papo. Então, agora é a nossa primeira aula. Então, vamos continuar. Você já vacinou? Primeira dose? Segunda dose? Qual? Carteira de vacinação. Carimbou? Assinou? Sinal de cidade. Vamos treinar. Esse é o sinal de cidade. Você mora? Qual cidade? Exemplo. Eu nasci em Goiânia, mas moro em Manaus. Um exemplo. Entendeu? Sinal de cidade, Goiânia, e estado, Goiás. Vamos a outras saudações importantes também, quando você encontrar um surdo. Oi, olá, tudo bem? Meu nome, meu sinal, seu nome, seu sinal, ok. Tá comunicando.
Mas se você quer falar oi, bom dia. Ó, lembrando que tem variações de bom dia. Variação linguística, paciência, calma, respira, faz parte, tá bom? Respira fundo. Tem variação. Toda língua tem variação. Então, a Libras também tem. Então, nós temos esse bom dia. Temos este, bom dia. Este também. Este. Por exemplo, eu uso este ou este, ok? Por causa da Goiânia, do caso de Goiânia e Manaus. Então, bom dia! Bom dia, tudo bem? Boa tarde também. Porque, ó, o sol tá se pondo. Então, lembre-se disso, ó. Então, boa tarde, o sol tá se pondo. Boa noite, o sol se escondeu. Lembrando que boa noite tem 2 sinais. Eu posso fazer dessa forma também. Porque assim, né? Ó, o sol está se pondo. Então, boa noite ou boa noite. Tudo bem? Viu? São sinais importantes. Então, no curso Libras com Propósito, nós temos uma aula específica para saudações, detalhadamente, para que você treine. Agora eu estou passando de forma resumida por causa do nosso tempo. Mas o básico para você conseguir comunicar. Agora eu vou falar um pouquinho de relacionamento. Para você conseguir aprender alguns sinais, ó, para você saber, o surdo também namora, tá bom? Ele casa, tem os seus relacionamentos, claro. Então vamos aprender alguns sinais sobre relacionamento. Você namora? Você tem namorado? Ou namorada? Ó, em Libras, primeiramente, deixa eu ensinar para vocês o sinal de mulher, tá? O polegar aqui na bochecha e o homem é a barba. Você é casado? Ou solteiro? Noivo? Separado? Tá vendo? Vamos de novo. Solteiro, casado, namorando ou separado? Então, depende do contexto. Vamos treinar uma frase? Vamos ao cinema? Vamos? Vamos ser amigos? Tá vendo? Diferentes sinais de relacionamento. Muito legal para você aprender a se comunicar com o surdo. Nós não podemos esquecer que a primeira aula, nosso primeiro encontro, também é importante nós aprendermos os números cardinais e ordinais. Exemplo. Então, por exemplo, tem variação também, tá? Vocês vão ver em alguns estados os primeiros números se diferenciando nos dedos. E aí os 5 para frente são os mesmos. 7, 8, 9, 10. Então, se você consegue sinalizar do 0 até o 9, você pode sinalizar qualquer número na Libras. Exemplo, se você me pergunta, como que na Libras eu falo 1227? Então, eu já te respondi, receita de valores, 1.227. Número do celular, número do WhatsApp. Ah, meu número? 83547596. Tá vendo? Ah, também o e-mail. Lembra que eu mostrei para vocês na datilologia? Falando do arroba? Por exemplo, número para você poder falar do endereço. Lembra que eu sinalizei antes também? O dia, o horário. Amanhã a aula será 9h30. Que 9h30 eu posso fazer dessas duas formas.
Esse é o sinal de ano, ó, configuração em S. Que ano você nasceu? A lei, lembra da Libras? Do ano de 2002. Decreto, do ano de 2005. Então, esse ano, nós estamos em 2021. Então, com os números também são muito importantes para você sinalizar na Libras. Por exemplo, no ensino da disciplina de matemática, se você for professor de um aluno surdo, então você quer mostrar para ele o somar, né? A adição. Então, mais, menos, vezes, dividir. Então, são sinais importantes para você usar na disciplina de matemática. Nós temos também os números cardinais. Por exemplo, no prédio, eu moro no 4º andar. Então, eu já faço um movimento. Meu amigo mora no 11º. Eu estudo no 3º, no 4º, ó, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7º, 8º, 9º ano. 1º, 2º, 3º grau do ensino médio. Eu faço faculdade, já é diferente. 1º, 2º, 3º período. Vai pelo contexto. Tá vendo tanto que é importante os números em várias informações, né? Ok? Não esqueça de assistir quantas vezes for necessário para você memorizar os sinais, para que você treine. Isso são sinais básicos, como o alfabeto, você sinalizar o seu nome, se você tem sinal, se você não tem. Não se preocupe, depois você vai ganhar um sinal na hora certa, tá bom? Então, os sinais básicos, como saudações, para você conseguir já começar uma conversa inicial, para você poder ajudar um surdo e também comunicar. Os números também, para você treinar nos contextos que eles podem ser usados, juntamente com a sua datilologia, para você começar a ter a fluência na Libras, ok? Espero encontrar você na 2ª aula. Calma, não podia esquecer, tem atividade para casa, para você treinar. Você vai se filmar fazendo o seu nome em Libras, seu nome em alfabeto, mais um sinal de saudação. Então, você vai fazer um vídeo, vai postar nos seus stories do Instagram e vai me marcar, tá bom? Não esquece, @LiviaLibras1. Eu quero ver o seu sinal, quero te dar um feedback, tá, da tua frase. E vou repostar no meu Instagram, combinado? Tô ansiosa para ver o teu vídeo. Muito obrigada pela sua participação. Espero que você tenha gostado da nossa primeira aula e que nós nos encontremos na 2ª aula, que será na quarta-feira, nosso 2º encontro, que será o tema clarificando os parâmetros da Libras. Bons estudos, estude bastante, vá cada dia se aprofundando mais. As configurações também são muito importantes, os parâmetros, que você entenda cada parte, a orientação da palma, as expressões não manuais, que são muito importantes, ok? Espero você até quarta-feira. Lembra que o link da aula vai ser postado no grupo do WhatsApp. Até o próximo vídeo. Beijos, abraços. Até mais.